Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. General que liderou tentativa de golpe de Estado é preso na Bolívia. STF decide que até 40 gramas de maconha diferenciam traficante de usuário. E Lula põe em dúvida a necessidade de cortar gastos e mercado reage. Militares tentaram dar um golpe de Estado na Bolívia ontem. O líder da mobilização, o general Juan José Zúñiga, foi preso no começo da noite. Soldados guiados pelo ex-comandante do Exército chegaram a tomar a praça onde fica o Palácio Presidencial, em La Paz, e entrar no prédio. O presidente boliviano, Luiz Arce, denunciou a mobilização irregular de unidades do Exército no começo da tarde. Vídeos na internet mostraram tropas marchando pelas ruas da capital e um blindado do Exército se chocando contra a entrada do Palácio Presidencial. Depois de horas de tensão, os soldados deixaram a praça, que foi controlada por policiais. Arce, que ordenou que Zúñiga desmobilizasse as tropas, também demitiu os 3 chefes das Forças Armadas. Na ação, Zúñiga disse que iria libertar prisioneiros políticos, incluindo a ex-presidente Jeanine Áñez, condenada por ter organizado um golpe contra Evo Morales em 2019. O general tinha sido removido do comando do Exército depois de uma série de ameaças contra Evo, que é padrinho político de Arce, ainda que os dois tenham se afastado nos últimos anos. Zúñiga vinha dizendo que Evo não pode mais ser presidente da Bolívia, em alusão a uma suposta ingerência do ex-presidente no governo. Ontem, Evo convocou apoiadores a uma mobilização nacional pela democracia e convocou uma greve geral. O presidente Lula disse que o golpe nunca deu certo e que espera que a democracia prevaleça. O Itamaraty divulgou uma nota dizendo que a ação do Exército é uma clara ameaça ao Estado democrático de direito no país. O Supremo Tribunal Federal concluiu a ação que trata da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantidade de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas para diferenciar o usuário do traficante. Essa definição é válida até que o Congresso analise o tema e determine esse limite. Os números vão ser usados por autoridades policiais, mas outros fatores podem indicar que alguém é traficante. A pessoa pode, por exemplo, estar com uma balança de precisão e uma caderneta de endereços. A Corte já tinha o entendimento formado desde terça de que o porte para uso pessoal não é crime, mas um ilícito sem gerar efeitos penais. Ontem, o resultado oficial do julgamento foi proclamado pelo presidente da Corte, o Luiz Roberto Barroso. Barroso disse que a Corte está estabelecendo uma forma de lidar com um problema que recai sobre o Supremo, que é o hiperencarceramento. A falta de um critério para diferenciar usuário e traficante fazia com que houvesse uma grande discriminação em relação às pessoas pobres, geralmente negras, que vivem nas periferias. Com essa mudança, o porte vai passar a ser uma infração administrativa, como fumar em local não permitido. Não vai ter processo criminal, mas auto de infração e sanção. Depois do julgamento de terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, oficializou a criação da comissão especial que vai analisar a PEC das drogas, que tinha sido aprovada em abril pelos senadores. A PEC constitucionaliza a criminalização de porte e posse de drogas. O presidente Lula colocou em dúvida a necessidade de fazer um corte de gastos para melhorar o equilíbrio fiscal do governo. Lula afirmou numa entrevista ao UOL que é preciso analisar se a questão pode ser resolvida só aumentando receitas. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. O presidente disse que o governo está analisando onde fazer cortes. Ele descartou, por exemplo, a possibilidade de desvincular o benefício de prestação continuada do valor do salário mínimo. O BPC é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Nós, então, estamos agora fazendo uma análise aonde é que tem gasto exagerado, aonde é que tem gasto, que não deveria ter, aonde é que tem pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo. Isso com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado. Depois das falas do presidente, o dólar registrou alta de 1,16%. A moeda fechou o dia cotada a R$ 5,51, o maior valor desde janeiro de 2022. No fim da tarde, Lula ironizou a reação do mercado financeiro à entrevista dele. O petista disse que o mercado deve ter gostado das declarações.
Ontem, o Tesouro Nacional informou que as contas do governo central acumularam um déficit de 61 bilhões de reais em maio. É o segundo pior resultado para o mês na série histórica, que começou em 1997. As contas do governo central incluem Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e Gustavo Simon e a edição de som é de Rafael Conkle. Esse episódio usa áudio do UOL. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!